Bom dia, mais um dia. Dia 26 de julho, nosso 26º dia, lendo o livro de Eclesiastes, 7h59 da manhã, eu com a minha xícara predileta, Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçãozinhos, esperando você entrar, pra gente começar. Acho que o dia hoje vai ser bonito. Ontem eu achei que ia ser bonito também, no final choveu o dia inteiro. É assim. A gente espera uma coisa, vem o que tem que vir, né? Às vezes a gente acerta, às vezes não, faz parte. Então, bom dia, estamos aqui. Perdão. Lendo o capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos ler o segundo verso. Salomão, apesar de estarmos mostrando o lado mais leve da vida, tem aquele olhar dele, né? Eu diria fulminante, que não é bem assim. Então vamos ler o que ele diz aqui. No verso 2 diz assim: do riso disse, está doido, e da alegria, que serve essa? Então, ele está falando com o coração, lembra? Ontem ele falou com o coração e o coração dele disse: tá rindo? Você tá doido que você tá rindo? E aí ele perguntou: e a alegria? Aí o coração respondeu: para que serve essa alegria? Ele não está desprezando a alegria, né? Ele está provocando na gente um olhar como a alegria é fugaz. Ela passa rápido. A palavra fugaz, fui buscar no dicionário. É como se Salomão dissesse assim: rir é maravilhoso, mas se você não estiver presente, o riso passa e a gente nem percebe. É fugaz. E da alegria ele fala assim: quando a alegria vem, se a gente não tiver gratidão, ela passa também e a gente nem percebe que ela passou, ela não deixa rastros. Sistemicamente a gente sabe que a alegria não pode ser fabricada. A alegria ela brota de dentro da gente quando a gente está em paz com aquilo que é. Então ontem eu achei que ia fazer um dia lindo, choveu e tá tudo bem. Segui o dia igual. Não me transtornou, não mudou meu humor, não me afetou. Eu vivi com aquilo que estava acontecendo, né? Então a alegria, ela é filha do sim, da gente concordar com o que está acontecendo. Às vezes a gente busca um grande sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Isso é a pergunta eterna, né? Então, perdão, hoje eu tô... Ou é o nariz ou é a garganta? É o frio. Então as pessoas buscam grandes alegrias, grandes viagens esplendorosas, festas retumbantes, conquistas, né? E mesmo assim as pessoas continuam se sentindo frustradas, porque esses momentos maravilhosos passam muito, muito rápido, né? Mas a alegria, ela não precisa durar para que ela tenha valor, né? Se a gente viver a alegria com consciência, mesmo que essa alegria dura um instante só, esse instante é suficiente para nos transformar. E o que o Salomão está dizendo aqui também, porque às vezes ele diz: ele está rindo de nervoso, não tem? Mas nem toda alegria é defesa, nem todo riso é uma máscara para se esconder atrás do riso. Tem uma alegria que o rei Salomão está nos convidando a buscar, que é aquela alegria que brota, limpa de dentro da gente, que de repente brota por gratidão. Quando eu voltei da cirurgia,
fiz a cirurgia no olho na quarta-feira e quando meu marido estava me trazendo para casa, eu comecei a olhar em volta, eu fiquei tão grata de poder enxergar tudo, de poder estar ali com ele, voltando para casa. Eu estava alegre, nossa, acabou, já passou a cirurgia, já estou indo para casa, né? Ela brotou da minha gratidão de estar ali e também do meu vínculo com a vida, continuo na vida, que maravilha. Então, essa alegria, quando acontece com a gente, é uma alegria sagrada. E mesmo que ela passa, pode ser que ela passe, tudo que é humano passa, né? Tudo passa. Mas quando Salomão diz assim, do riso está doido e da alegria de que serve essa, talvez ele não esteja negando a beleza da alegria, né? Mas está nos alertando sobre a impermanência dela, né? Sobre o risco da gente buscar a alegria como finalidade de vida. Eu quero ser feliz, só me importa, o resto eu não quero saber de nada. Mas a vida tem tudo, né? Tem todos os tipos de emoções. Então, é bom ser feliz, mas não como finalidade única da vida. Então, a alegria, a felicidade, ela é para ser como se fosse uma fruta para ser saboreada quando a gente está alinhada, quando a gente está presente. A gente saboreia isso, né? Como eu saboreei no carro, né? Então, o que o Salomão está nos alertando aqui é que uma alegria sem consciência, ela passa e não deixa raiz, né? Mas quando ela é vivida com presença, a gente está percebendo, né? Presença no sentido assim, eu percebo que eu estou feliz, eu percebo que eu estou alegre, não passa rápido, eu percebo. Essa alegria, ela deixa um eco, ela deixa uma memória no meu corpo, uma memória sensorial, ela deixa um bem-estar, que eu vou me lembrar, eu senti isso, eu sei como é. Então, quando tem gratidão, uma pequena alegria pode virar uma grande bênção. Pode não, vira uma grande bênção, né? Jung diz que a alegria espontânea é uma graça do inconsciente. Quando ele está em harmonia, o inconsciente nos dá uma graça que é essa alegria. Bonito, né? Ele diz que a alma se alegra quando a gente está inteiro naquele momento. Então, quando a gente sente alegria, percebe que sente alegria, é porque a gente está inteiro naquele momento, né? Hellinger diz que quando está tudo em ordem no sistema, também a gente sente alegria. A alegria brota naturalmente quando o sistema está em ordem. Não precisa ter motivo, né? Ele observa que a alegria, ela aparece até com um brilho nos olhos, né? E claro, Spinoza diz que a alegria aumenta a potência do existir. Mas se a gente não tiver presença, se a gente não tiver consciência, aquilo passa como se fosse um barulhinho, passou, ninguém percebeu, né? Eu tenho uma paciente, atendo ela às segundas-feiras. No início, quando eu comecei a atendê-la, as segundas-feiras eram terríveis, ela se sentia péssima toda segunda-feira, ficava deprimida porque era segunda-feira, né? E teve uma vez que ela me contou que ela estava do nada no café da manhã, começou a se sentir feliz. Ficou tão feliz que até chorou de emoção, né? Estava tomando café, estava olhando pela janela e daí começou a chorar. Ela não estava chorando de tristeza, estava chorando de gratidão, né? Ela ficou meio desconfiada. Como assim? Vou sentir alegria do nada, sem motivo? É segunda-feira, não é dia de alegria, né? E aí a gente explorou e ela percebeu que ela nunca tinha se permitido, ela tinha uma crença que segunda-feira não podia. Então ela nunca se permitiu, simplesmente só tá bem, tá grata,
Não precisa justificar estar feliz. Ficou feliz. Do mesmo jeito que não precisa... Eu tomei anestesia. Depois que eu tomo anestesia, eu fico alguns dias enrolando a língua. Então, perdão quem está me assistindo. Então, voltando. Ela não precisava justificar de estar feliz. Simplesmente estava feliz. Não precisa ter uma causa lógica para ficar feliz, né? E que nem uma brisa. Um dia de calor, vê uma brisa, a gente desfruta daquela brisa. Que delícia, ventinho gostoso. E a brisa passa. E a gente viveu aquilo, desfrutou daquilo, percebeu que aquilo passou. Né? O que a gente fez? A gente acolheu aquela brisa. A gente acolhe a alegria. A gente acolhe a felicidade do momento. Está acontecendo ali, é um presente, é uma bênção. Acolhe, né? E aí, conversando mais com essa minha cliente, o que incomodava ela, né? Não era a alegria em si que incomodava a ansiedade de perder a alegria. Então, ela não vivia porque ia perder. Né? Daí a gente trabalhou juntas em agradecer por cada momento que a gente tem, sem exigir que ele continue, que ele fique. Então, aproveitar, né? Carpe diem, tem essa frase em latim, curta o dia, curta o que vem, porque é o que é e é bom, é sempre bom. Eu escolho que seja bom, é uma escolha minha, pode ser também uma escolha sua. Bom dia, Carla. Também tem, eu não sei, mas tem pessoas que acham que tem que estar alegres o tempo inteiro, né? Eu tenho que estar sempre bem, tudo bem, tá tudo bem. Acontece muito quando estão de luto. Eu pergunto, como você tá? Eu tô bem. Como assim você tá bem? Você tá de luto. Admite que você tá triste, que tá doendo, que você sente a falta. A gente não tem que estar bem, tem que estar bem. Porque se não estiver bem, aí eu tenho que admitir que eu não tô feliz. Então não existe alegria constante, né? A gente tem que aprender a saborear os pequenos momentos, aquilo de bom que acontece naquele instante. Eu estou aqui falando com vocês há alguns minutos, todas as manhãs. Né? A alegria é sutil, ela passa ela vai passar, mas se a gente estiver presente, a gente capta alguma coisa e guarda, aquilo vira bênção, né? Mas a gente não pode imaginar que chegou. Fala bom dia, bom dia. Bom dia. Que alegria é êxtase. Né? Alegria não é êxtase o tempo inteiro a 180 por hora. Não tem condições, né? Às vezes um pôr do sol, um café da manhã gostoso com vocês, olha aqui. O meu cachorro que vem me dar bom dia todos os dias, pula no colo. Não tá nada, tá tudo bom. Então, alegria não é uma obrigação, é um saborear, né? É um presente. E a gente só pode receber o presente se a gente estiver presente. Então, o presente é um presente. Estar no presente já é um presente. Né? Então, vamos tentar nos alegrar só com um silêncio bem vivido, né? Só às vezes, ficar em silêncio. Calmar a mente, dar um sorriso pequeno, mas do fundo do coração, do alinhamento interno, né? Eu quero perguntar para quem está aqui presente, como é que você reage quando de repente você fica alegre? Já aconteceu, claro que já aconteceu. Como você reagiu? Escreve para mim, conta para mim. Você acolheu? Ou você tentou fazer que ela durasse mais?
tentou controlar aquele momento, aquela emoção, né? Se dar conta é o que faz a diferença, tem significado. Obrigada, Paulo, obrigada. Obrigada, é se dar conta, exatamente. E eu juntaria ao se dar conta, agradecer por se dar conta. Não pelo presente, mas por se dar conta, porque realmente para mim é assim, uau, percebi. Não sei como é para você, né? Que tipo de alegria você tem permitido que entre na sua vida? Pensa nisso um pouquinho hoje. Eu deixo entrar a alegria quando ela vem, a brisa quando passa, eu percebo, né? Será que eu preciso justificar? Será que precisa acontecer alguma coisa para justificar o fato de eu estar feliz, de eu estar alegre, de eu estar aqui de manhã? Precisa justificar? É para a gente pensar durante o dia. Né? E esse é o nosso pensamento de hoje, com o Rei Salomão. Essa live, ela fica gravada. Você vai ter ela aí. Quem está entrando hoje, tem todas as lives anteriores do capítulo 1 estão gravadas, você pode acompanhar. Também tem um grupo no WhatsApp, tem um clipezinho aí na bio, você clica no clipe, vai estar lá o link para o Rei Salomão cá entre nós, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde eu transcrevo essa live todos os dias para você ter ela por escrito também. E para compartilhar com os seus amigos, para equilibrar o dar e o receber, traga mais gente para acompanhar, fala a respeito com seus amigos, né? Compartilha a sabedoria de Salomão para que mais pessoas possam sentir a presença da alegria na vida delas, ok? Muito obrigada para quem está aqui hoje. Então vamos para a nossa meditação final e vamos ser gratos pela alegria que vem e que vai, né? Então solta o ar, solta o ar. Respira. Não precisa forçar a respiração, só tomar consciência de que o seu corpo respira naturalmente. E agora eu te convido para você se lembrar de um momento recente, por menor que seja, onde você sentiu alegria. Talvez você tenha escutado um som, uma música, um cheiro, e aquilo te despertou uma sensação boa. Talvez alguém falou alguma coisa e você deu uma super risada, né? Uma lembrança boa. Pensa numa lembrança boa. E aí, bom dia, quem está entrando agora, estamos no meio da meditação. Repete em voz alta para que você ouça a sua própria voz e possa gravar essa mensagem. Pensa nessa alegria que você viveu e você diz assim: obrigada, obrigada por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Eu te recebi. Por isso que você lembra. Se você não tivesse recebido, você não ia lembrar. Diz assim: eu te recebi. E se você voltar, eu vou estar aqui. Pensa nesse momento de alegria que você viveu e diz assim: eu te recebi. E se você voltar, eu vou estar aqui. E se você não voltar, ainda assim, eu me sinto abençoada por você. E se você não voltar, ainda assim, eu me sinto abençoado por você. Então, vou ler a frase inteira de hoje. Obrigada por ter vindo. Eu te recebi. E se você voltar, eu vou continuar aqui. Vou estar aqui. E se você não voltar, ainda assim,
eu me sinto abençoada por você. Um sábado abençoado para todos nós. Nos vemos amanhã, domingo, com muita alegria. Até amanhã.